fim das contas, assim, sendo muito aberta, eu acho que toda pessoa que gosta de vendas, toda pessoa que fala em vender, ela vai vingar em qualquer área, né? Se de repente uma pessoa vai para dentista, mas ela souber vender, ela vai se Olha, vingar eu estou sempre a dizer isto em todos os episódios, né? Que é, as pessoas acham que só o vendedor é que vende. Então, bem-vindos a mais um episódio do Abra o Jogo Podcast. Eu estou muito... Aliás, eu fiquei ainda mais contente neste episódio agora quando conheci pessoalmente a nossa convidada, a Flávia. Vocês já a vão conhecer melhor. Este episódio vai ser muito interessante. Nós vamos falar sobre trabalho, capacidade de trabalho, método, vamos falar sobre cultura, vamos falar sobre branding, sobre trabalhar dentro de uma área mais desafiante, ser mulher numa área desafiante, ser mulher que vem de outro país e que vem trabalhar para um país numa área desafiante, e portanto vamos falar sobre isto tudo com a Flávia. Flávia, muito obrigado por teres aceito este convite. Obrigada eu pelo convite. Nada, o prazer é nosso. E queria-te pedir, contas um bocadinho a tua história. Eu estava-te a dizer, esse sotaque não é obviamente aqui de São Domingos de Rana. Conta-me um bocadinho como é que chegámos até aqui hoje. Bom, tudo começou porque meu pai recebeu uma proposta de trabalho para Portugal. Aliás, ele trabalha na Portugal Telecom ainda hoje, né? Meu pai é informático e naquela altura do ano 2000 os computadores iam dar um baque qualquer e então alguns brasileiros... Tudo ia dar um baque nesse... Era aquele bug do ano 2000. Nós achávamos que toda a gente de tudo ia abaixo, não é? Exatamente. Foi exatamente o bug do ano 2000. Sim. Na verdade, ele foi contratado exatamente por causa disso. E então, meu pai teve uma primeira proposta, do qual não aceitou, passou 6 meses chorando lá em casa que não tinha aceitado. Mas estavam no lá Brasil? No Rio de Janeiro. No Rio. Cariocas, sim. Exatamente. Sim. E aí, passados 6 meses, ele falou, eu vou, vem ou não vem, né? E aí toda a gente aceitou, a família toda, né? E viemos para cá, para Portugal. Eu vim para cá... Tinha hipótese ou não? Ele disse, havia hipótese de não aceitar e de não vir? Ele queria aceitar, porque ele passou 6 meses. Não, mas vocês podiam ter ficado? Não, de forma alguma. Okay. Ele fez aquela ameaça real, porque ele sabia que a gente vinha. E aí viemos todos. Eu ainda fiz o 12º ano em Portugal, né? Muita gente me pergunta se eu fiz a faculdade lá, e se depois eu vim para cá. Eu, na verdade, fiz aqui o 12º ano e fiz a faculdade em Portugal. Okay. Então, eu tenho muitos brasileiros lá na página que falam assim, ô Flávia, falam termos técnicos brasileiros que eu não sei, porque o meu mercado de trabalho sempre foi aqui. Eu estudei aqui, né? Então só sei os termos de engenharia de Portugal. Então, apesar do meu sotaque, sim, na verdade, todo o meu aprendizado foi aqui. Estás há 22 anos. Estou aqui há 24 anos. 24 anos. Muito tempo. Como é que foi essa transição? Aliás, já sou mais daqui do que de lá, às vezes eu falo isso. Né? Eu vim com 17, Exato. Mas é tão engraçado, o sotaque é uma coisa que... Mas olha aqui, apesar do sotaque, a minha construção frásica já é daqui. Pois. Né? Eu tenho os meus tios, olha, hoje eu vou estar com os meus tios, agora à tarde, eles com certeza vão me falar portuguesinha para aqui, portuguesinha para ali, porque para eles já não ouvem eu falar um português do Brasil assim, correto, entendeu? Claro. Tu sentes-te mais, que é o que eu acho que acontece com as pessoas quando vivem, quando estão num sítio e vivem depois muito tempo noutro sítio, que é, depois sentes-te mais a portuguesinha lá no Brasil ou sentes-te ainda um bocadinho a brasileirinha cá em Portugal? Quer dizer, ou estás assim meio... Olha, você sabe que é engraçado porque se as pessoas não me chamam de, às vezes, Zuquinha, né? Eu tenho um amigo meu da faculdade que me chamou muito de Zuquinha, sim, ou Brazuca, ou qualquer coisa assim, eu me esqueço que o meu português é diferente das outras pessoas. Eu super estou inserida na comunidade portuguesa. Eu não me vejo diferente sequer, a não ser se alguém vem e me faz uma pergunta de lá. Sim. Entende? Eu falo, gente, atenção, eu já sou daqui, né? Se você me perguntar assim, eu falo muito de Tavira. Tavira é um lugar que eu tenho um amor enorme. E é como se fosse a minha segunda casa. Então, o pessoal aqui não tem uma terra, né? Você vai pra tua terra e tal. A minha terra aqui em Portugal é Tavira, apesar de eu ter minha terra Rio de Janeiro, né? Mas é só pra dizer que assim... Tavira, Leblon, tudo igual. Tudo igual. E como é que foi então nesse 12º ano, não é? Foi quando vieste para cá. Como é que foi esse período de adaptação? Foi simples, tranquilo? Sim, depende. Vocês vieram morar para onde, concretamente? A gente veio morar para Parede. Ok. Eu vim morar para Parede, me inseri muito bem na escola, meus professores foram 5 estrelas, eu acho que eles ajudaram muito, né? Eu fui para uma escola pública, tá? E então tinha amigos de tudo quanto é lado. Eu não senti dificuldade de me inserir. Apesar de que na altura em que eu vim para cá, né? Eu posso dizer que a comunidade brasileira que vinha para cá naquela altura não era propriamente, né? Existia muito preconceito, posso dizer, daquilo que eu vejo hoje, né? Não sei se é porque eu vivo com outras pessoas
pessoas hoje em dia à minha volta, mas na verdade quando eu entrei para a escola existia, assim, né? Eu tinha 2 amigas brasileiras, ou seja, eu não senti essa facilidade toda de que todos os meus amigos eram portugueses, não é assim. Mas senti um acolhimento de qualquer das formas. Posso falar que nunca, assim, as pessoas, eu estou em Portugal há 24 anos, as pessoas falam muito para mim, mas o português é muito preconceituoso. Eu não vejo isso dessa forma, né? Em 24 anos em Portugal, eu posso falar que 2 pessoas foram inconvenientes comigo. 2 vezes em 24 anos não é nada. Houve 2 pessoas que foram inconvenientes comigo na última semana, portanto eu acho que estás com uma boa média. Mas entende o que eu tô falando? E depois a gente também só aceita a ofensa que a gente quer aceitar, claro, né? E eu, como não ligo muito para certas coisas, de repente já apaguei da minha memória e já foi. É super engraçado isso que estavas a dizer. Nesta semana estava a ver um outro caso e estavam, curiosamente também, que engraçado isto, com uma brasileira, um casal, ele é português, ela é brasileira, e as outras pessoas que estavam à volta estavam-lhe a dizer assim, mas olha, aquilo foi com este intuito de preconceituoso. E a gente não enxerga. Ele diz, não, mas eu não acho que tenha sido. Não, mas olha que foi. Sim, e a pessoa não vê, portanto é exatamente isso que estavas a dizer, muitas vezes somos nós. Sim, às vezes que já leva por outro lado. É isso. Não é? O meu marido, às vezes acontece coisas que ele fala assim, olha, atenção, que a pessoa, sabe? Teu marido é português. Meu marido é português. Sim. E ele vê as coisas de outra forma. Eu falo, pode não ter sido. Sabe? Não é por não aceitar. Achas que é mais porque o teu marido tem mais, pode ser mais, vou-lhe chamar maldoso, mas tem mais essa, é menos inocente, ou achas que é por tu seres mais inocente ou desligada que não vês eu acho que é por eu ser mais inocente e desligada. E porque na realidade não é algo que me acrescenta nada. Você entende o que eu tô falando? Entendi. Na verdade, eu sempre acho que é a pessoa que tá perdendo, sabe? Eu tenho um bocado dessa postura, né? A pessoa não quer vir trabalhar conosco por esse motivo. Gente, eu super acho que ela tá perdendo. Então, na verdade, eu não me acrescenta em nada, percebe? E depois ficar crescendo esse ódio, né? Às vezes a gente fala com pessoas que já passaram por muita coisa e aí fica aquele ódiozinho, aquela mágoazinha, cara, eu não tenho, sabe? Muito sinceramente, não tenho. Eu acho que é por isso que pra mim foi mais fácil até ultrapassar certos momentos, né? Que eu tive durante a minha própria profissão. Né? Porque não é fácil, né? Ser engenheira civil. Quando eu comecei nas obras, trabalhando diretamente nas obras, e eu posso falar que eu tinha super respeito das pessoas que trabalhavam comigo, né? E quem não tivesse, meu próprio empreiteiro colocava elas no sítio, sabe? Porquê que achas, e aqui demos um salto já, que é interessante, já te formaste em engenharia? Fiz a faculdade aqui em Portugal. Isso. Né? Fiz a faculdade aqui em Portugal, eu era a única brasileira da minha sala de aula. Aliás, ainda hoje, se eu ligar para minha faculdade e falar alô, eles sabem, é engraçado. Quantos homens havia na tua turma já agora, curiosamente? Era mais fácil falar quantas mulheres. Pois, exato. Mas éramos 5. Tu sempre soubeste como é que sempre quiseste ser engenheira? Não, nunca pensei em ser engenheira. Na realidade, se tivesse ficado no Brasil, eu tinha tirado publicidade e marketing. Tudo a ver. Super, tudo a ver. Por quê? Porque eu fiz um teste psicotécnico e dizia lá que eu era super boa de vendas e publicidade, marketing e tal, e era algo que eu queria trabalhar. Mas eu tinha um professor lá no Brasil que ele dizia assim, Flávia, vai para o UFRJ, que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, porque eu era uma excelente aluna física, sempre fui, era uma disciplina que eu tinha muita facilidade e gostava muito. Quando chegou em Portugal, que eu fiz o meu 12º ano, eu falei pro meu pai, cara, eu tenho que trabalhar em algo que não dependa do meu português. Né? Porque senão, eu vou ser advogada, a gente tem que ser realista, que é aquilo que às vezes eu acho que as pessoas não são, né? Eu vou ser jornalista, eu vou ser advogada, eu vou ser professora de português? Não vou, né? Eu tô em Portugal, eu pretendo estar em Portugal, se minha família ficar aqui, eu vou ficar aqui, então eu tinha que arranjar uma profissão que não dependesse da minha forma de falar. Então eu lembrei do meu professor de física e falei, olha, eu tenho que pensamento tão maduro. Super objetivo, porque pra mim nunca foi opção fazer uma faculdade de algo que eu não fosse trabalhar depois, senão eu não fazia faculdade, sou sincera. Mas podias escolher, ter outra escolha um bocadinho mais fácil, não é? Quer dizer, o Marco disse que escolheu recursos humanos no último episódio porque era o que tinha mais mulheres na turma. Podia ser uma escolha mais simples, podia escolher outra coisa qualquer, mas podias engenharia, que é algo... Não, aí eu escolhi engenharia civil por quê? Porque eu fui nas disciplinas da faculdade, foi meu pai que disse, Flávia, vai lá, vai ver faculdades que tenham física, ou seja, eu fui pela facilidade das disciplinas, super fui. E então eu fui lá ver, e a maioria da faculdade de engenharia
engenharia civil é muito voltado para a física, né? A gente tem resistência dos materiais, análise de estruturas, é muito voltado para a física. Claro. Então eu falei, olha, eu vou por aquilo que eu sei, que no final eu vou ter trabalho, porque engenharia civil você precisa sempre do engenheiro. Eu posso depois ter que voltar para o Brasil e o meu curso vale alguma coisa lá, e pela facilidade do curso em si. E eu acho que para mim foi a escolha certa, né? No fim das contas, assim, sendo muito aberta, eu acho que toda pessoa que gosta de vendas, toda pessoa que fala em vender, ela vai vingar em qualquer área, né? Se de repente uma pessoa vai para dentista, mas ela souber vender, ela vai vingar também. Eu digo isto em todos os episódios, né? Que é, as pessoas acham que só o vendedor é que vende. Exato. A minha pergunta é ao contrário. Que pessoa ou que profissão é que não vende? Não, eu falo para eles aqui. A partir do momento que vocês atendem um telefone e tratam bem um cliente, você está vendendo indiretamente. Isso. Você não está vendendo nada, mas você vende indiretamente. Já contei esta história. Tenho um amigo meu que tem um restaurante e estava-me a dizer que o restaurante está cheio e investe zero em marketing. E eu já contei esta história, que o marketing dele é o guardanapo, é as pessoas que atendem, é a forma como o espaço é organizado, é a forma como o espaço... Nós estamos sempre a vender, é tudo, é exatamente isso, mas não têm noção. Porque acham que quem vende é aquele de vender, é pegar no telefone, vender, querer impingir alguma coisa. Todos nós vendemos. É que a ideia do vendedor é muito obsoleta, né? A ideia que a pessoa tem, né, daquele engravatado que bate lá na porta e vai vender. Quer dizer, isso não existe, né? Mas a realidade é que as pessoas têm que saber vender, aprender até se vender. Eu falo muitas vezes, né? Porque, pronto, a gente não falou sobre isso ainda, mas eu tenho uma página que falo, meu objetivo é falar para os estudantes de engenharia, de arquitetura da nossa área de construção. Então, mas olha, espera, mas vamos aí porque isso é super interessante. Mas vamos voltar à obra, ok? Disseste. Então, eu tinha... Fiz a faculdade. Isso, fizeste a faculdade, estavas na obra, eras uma mulher, disseste assim, olha, vou ter que... Eu fiz a faculdade e a minha obsessão era acabar o curso e trabalhar nas obras. Sim. Era aquilo que eu queria naquela altura. E depois percebeste que era um mundo, um meio, um contexto... completamente diferente. Masculino e super diferente. Como é que... Olha, é assim, como é que eu vou explicar isso, né? Eu trabalhei para 2 empresas construtoras, sempre na área de construção. Eu fui adjunta à direção da obra numa e depois fui para o Algarve, em que eu era diretora da obra de uma obra lá, um aldeamento turístico. Se eu tinha dificuldade em lidar, porque todas as pessoas eram homens e tal, de forma alguma. Eles me tratavam assim, olha, meu empreiteiro lá do Algarve, ele era quase um pai para mim. Entende? Eu lembro uma vez, estar na obra, foi a única situação, acho que eu tive assim, mais sinistra. Né? Eu tava no último andar do prédio, né? Eu vestida de engenheira, gente, é o que eu tava falando pro Rafael, não há um decote, nada disso, a gente se precave, né? Vai trabalhar. E eu lembro do pessoal do outro prédio começar a assobiar, né? Falei assim, né? Cara, e ele se transformou num monstro, né? Que ele falou assim, engenheiro, pá, respeito e tal. Ou seja, na realidade, eu nunca precisei, porque tinha sempre alguém que olhava minhas costas, né? É engraçado e é triste ao mesmo tempo, porque ele disse, é engenheira, respeita. Porque no fundo tu és a mulher e, portanto, o respeito tinha que vir. Por seres mulher e não precisas de engenheira, né? Exatamente. E, portanto, mas ele colocou toda a gente, nunca mais aconteceu, entende? Então, é assim... Mas o que é que tu achas que tens na tua personalidade? Ou que fazia, falámos de uma coisa mais prática que era a forma como te apresentavas, disseste não ia levar decote para uma obra, mas o que é que achas que fizeste na prática ou até a nível de personalidade que conseguiu demarcar ali bem a posição, dizer assim, olha, eu estou aqui para trabalhar, sou profissional e não teres tido grandes casos de mais sinistros como tu disseste? Eu vou falar uma coisa que eu acho que eu faço isso ainda hoje porque é da minha maneira de ser. Que eu trato toda a gente como uma pessoa que faz parte da minha vida. Então, os serventes da obra, os pedreiros da obra, o meu encarregado na altura, eu sabia da vida deles, da família deles, os problemas de casa deles. Eles eram pessoas próximas minhas, percebe? Então é chantagem, faz chantagem. Não é chantagem, mas entende, eles eram pessoas próximas, né? Eu lembro da gente ter um funcionário que ele era moldavo e ele chegou, tipo, arrasado lá na obra e eu falei, mas por quê? É porque eu tenho um filho doente, não tenho como levar no médico e tal. Então, assim, a gente tinha uma proximidade muito grande e essa proximidade, desde que você mantenha, né? Atenção, eu sou casado, ou eu tenho uma situação, ou eu sou eu, você é você, né? Você tem a sua família. Desde que você mantenha, assim, uma certa distância, mas uma proximidade ao mesmo tempo, pode ser que funcione, né? Eu não fiz nada disso de forma propositada, não é o caso. A pessoa, quando ela é abusada de qualquer das formas. Você pode agir da maneira que você quiser, porque ele é um abusador, é uma pessoa que não tem limite. A culpa não é minha, ele é que não tem limite, né? Se eu já tive uma situação, eu tive um canalizador que ele todos os dias dizia, não, a gente tem que almoçar e tal. E o meu patrão disse, Flávio, se calhar você devia de almoçar com fulano, porque era para falar de trabalho. E eu trabalhava no Algarve naquela altura, né? Em Tavira, em Santa Luzia.
E eu lembro que eu falei, bom, tudo bem, se é pra falar de trabalho, tudo certo. Não sei porque que tinha que ser um almoço, mas tá tudo bem. A verdade é que o senhor me pegou e me levou pra almoçar em Ayamonte. Que não me fazia o mínimo de sentido, né? É claro que depois você usa estratégias, né, mulheres? Vai falar que existe um namorado 2 metros forte e tal. Isso. Você tem que Já falar te ligou qualquer 17 coisa, vezes, vou tirar o som porque o meu namorado tem 2 metros e 12 e 112 quilos, já me ligou 2 vezes e tem... Nesse momento, de repente, a viagem toda, eu tava mandando mensagem, olha, atenção, vou pra Ayamonte, se acontecer alguma coisa, se eu sumir, estou em Espanha, sabe? Porque... Mas entende, a pessoa que quer abusar do teu espaço, ela vai abusar de qualquer das formas. E sabes que eu acho que isso não tem sexo. No sentido em que isso acontece tanto, não tanto eu não quero quantificar, mas quero qualificar. Isso já aconteceu comigo, esse tipo de abuso, portanto isso acontece tanto com homem como mulher, portanto a questão está precisamente naquilo que tu disseste, se calhar está mais na pessoa que abusa porque ele do é que aquele... assim. Isso. E outra, uma coisa que eu até estava conversando com a minha sogra outro dia, os homens não têm a noção, mas todas as mulheres, gente, eu vou falar todas, vocês depois põem aqui um comentário embaixo e falem, mas todas as mulheres até 30 anos já passaram por um probleminha, não é? A gente pode estar falando de um abuso gigante, pode estar falando uma coisa muito singela, de uma coisa do gênero, pôs a mão na minha perna, sabe? Mas até os 30 anos, infelizmente para mim que tem uma filha, eu sei que ela até os 30 anos vai passar por qualquer coisinha. E agora, ou você põe pra dentro, ou você, né? E eu tenho muita facilidade de, olha, conto isso numa boa, entendeu? Não foi algo que me perturbou. Passado 2 dias, eu falei, bom, já sei que essa pessoa tem que falar com ela assim, então, beleza, tudo bem, tchau. Acho que eu acho que devia haver mais debate e preparação até para esse tipo de situações. Haver mais empoderamento ou informação no sentido de dizer assim, olha, de conseguir perceber, olha, num caso disto acontecer, podes fazer isto, não, isto, isso ou pode isto. acontecer. Isso vai acontecer. Entende? Neste Também caso, a gente tem que saber. Os pais deveriam. Com certeza. Sim, alertar para até para onde isso. está o limite das pessoas para contigo, né? Porque depois cada pessoa tem um limite diferente, né? Eu sou uma mãe, meu limite para os meus filhos é diferente, se calhar, do que se for uma professora ou se for uma outra pessoa. Olha, Flávia, vamos dar aqui um salto, que é quando é que a tua veia empreendedora salta, quando é que tu crias aqui o teu próprio gabinete, como é que nós tivemos, cresceste bastante rápido, estás-me a dizer que é difícil ficares mais de 1 ano e meio em cada mesmo escritório, mas como é que foi? Quando é que decidiram montar uma coisa? Não, aí eu vou explicar um pouquinho mais para trás. O que acontece? Na altura da faculdade, meu pai me disse assim, eu te dou um carro, mas você vai ter que sustentar o teu carro. Acho que foi aí que começou. E aí o que acontece? Eu dava explicação de matemática e físico-química para alunos do secundário, para poder pagar minhas despesas da faculdade. E eu comecei a ganhar muito bem dando explicação. Vou ser sincera, teve um mês que eu ganhei tanto dinheiro que meu pai falou, que bom, você vai pagar o seguro do carro. Eu falei, isso. Ok, né? Se calhar vou vender o carro e tu vais comprar o teu, tá bem? Exatamente. E aí eu comecei a dar explicação, até que eu trabalhei num centro de explicações, eu trabalhei até em 2 centros de explicações, e eu tinha sempre um dinheirinho certinho, né? E eu fazia a gestão da minha hora, né? Porque quando você dá a explicação, você faz a gestão do horário, dos alunos e tudo mais, eu ganhava uma certa porcentagem que aquele centro recebia. E aí o que acontece? Eu fui para a primeira empresa de construção, e eu não me adaptei lá porque era uma empresa que não era séria. Sim. No sentido de pagamentos aos fornecedores e tudo mais. Então, eu comecei a achar que era perigoso até eu estar na obra, porque eu cheguei a ter fornecedores lá ameaçando, não a mim, mas a empresa que eu trabalhava, eu falei, não é pra mim. Fui pro Algarve, meu patrão era super sério a nível de pagamentos, não é questão disso, né? Mas senti que, do ponto de vista técnico, e para quem trabalha nas obras, vocês que trabalham nas obras, vocês vão saber aquilo que eu tô falando, nem sempre a melhor decisão técnica está acoplada ao financeiro. Né? Nem sempre a melhor decisão daquilo que um engenheiro tomaria está ajustada com o financeiro do construtor, que tem um limite para gastar. Claro. E aquilo foi começando a me incomodar, né? Eu falei, poxa, em vez de colocar uma grelha das águas da chuva, ficaria mais bonito, ficaria mais interessante, eu teria mais escoamento das águas, por exemplo, eu vou colocar 2 ralos circulares, sabe? Foi um culminar de várias decisões que não foram tomadas, que eu achei que estava desaprendendo. Na realidade foi isso, né? Eu comecei a pensar assim, cara, então a gente estuda tanto para saber tanto, para depois chegar aqui, metade das decisões técnicas que deveriam ter sido tomadas não foram, e então eu estou começando a desaprender, não faz sentido, né? Então, me demiti pela segunda vez, né? Porque a primeira também me demiti, a segunda me demiti, apesar de eu ter ficado muito amiga do meu ex-patrão, eu ia para o Algarve, visitava ele lá,
Não sei dele, gostaria até de saber. E aí eu decidi voltar para as explicações, entende? Eu falei, olha, vou dar os 1000 passos para trás para dar os 10.000 para frente, mas eu prefiro. Por quê? Porque me dava uma liberdade de tempo para estudar. E aí eu decidi que eu ia começar a estudar projetos, sozinha. Falei, não, eu tenho ferramenta suficiente, eu tenho aqui todos os meus dossiês, eu tenho aqui coisas de trabalho que eu já tinha, né, dos outros lugares que eu trabalhei, vou estudar do zero e vou começar a falar para todo mundo aquilo que eu faço que ainda não fazia. Eu falo isso muitas vezes lá no Instagram. Eu ainda não fazia, mas eu dizia que fazia. Por quê? Porque eu estava estudando aquilo tudo. E então, eu tinha Facebook? Não, nem tinha Facebook. Eu não tinha Facebook. Eu tinha mal um Orkut lá, sei lá, de quando. E aí eu comecei a falar para todas as pessoas que me conheciam. Olha, eu faço projeto de gás, eu faço projeto de estrutura, se você precisar, se você conhecer alguém. Cara, eu era chatona mesmo da parada, porque toda vez que eu ia beber um café com um amigo, eu já tinha falado. E o que eu falo muitas vezes para as pessoas é que as pessoas falam assim, eu sou advogada. Eu sou dentista. Dentista é muito óbvio, né? Mas eu sou engenheira civil. As pessoas às vezes nem sabem o que o engenheiro faz. Pois é. E então eu comecei a falar, olha, eu faço cálculo estrutural. Olha, eu faço o projeto da água de esgoto, se você precisar de mudar aí qualquer coisa. Então eu não falava só que eu era engenheira civil, porque as pessoas não sabem ainda hoje. Muita gente faz confusão do arquiteto para o engenheiro. Eu falei, cara, não vou ficar dependendo disso, né? Eu tenho que explicar exatamente o que eu faço. Até que, nessa altura, eu fazia a direção da obra para um construtor, que foi o primeiro que apostou em mim, que eu tenho ele no meu coração, porque ele foi o primeiro. E ele falou assim, Flávia, pareceu que uma arquiteta ela precisa que se faça um projeto de umas alterações, uma coisa pouca, de uma moradia, não sei das quantas. Eu falei, cara, tudo que eu quero é o primeiro cliente. Claro. Eu quero o primeiro cliente, porque a partir do primeiro, eu já não falo que eu tu mostras. É diferente, né? E então... Mas deixa-me só pegar, não te esqueças do que é que fazes dizer, porque isso é tão interessante e importante que eu quero ressalvar aquilo que tu disseste, que acontece muitas das vezes, por causa do medo, da dúvida, é isso, da insegurança, as pessoas acabarem por não fazer, porque têm dúvidas e têm inseguranças. Mas sabes o que é que acontece com pessoas como tu? Eu também funciono um bocadinho assim, que é, quando tu queres fazer, tu tens que pensar um bocadinho já mais à frente. E quando tu ousas e dizes, não, olha, eu faço isto, tu depois obrigas-te a percorrer o caminho, a estudar, sim, a fazer, para chegares até lá. E obrigas-te, sim, porque já disseste, agora vais o quê? Vais voltar atrás, vais dizer que afinal não fazes, não sei o quê. E obrigas, e as pessoas têm medo. E às vezes é só isso, é pensar um bocadinho mais à frente e dizer assim, não, eu faço, claro que faço. Claro. Se não souber fazer agora, vou aprender até lá. E isso é muito interessante e é muito importante. Porque na realidade a maior parte das pessoas esperaria o trabalho para estudar. Claro. Eu não esperei o trabalho. Eu fiquei 1 ano estudando. Então, eu fiz até uma aula nessa quinta-feira que fala exatamente a progressão. Porque em 2006 eu tive 2 clientes, né? Na realidade foi um cliente de arquitetura, porque era para fazer um levantamento arquitetônico. Falei, trabalho é trabalho. A gente fazia o que fosse, né? E a gente não, porque naquela altura era eu sozinha. Sim. E essa pequena alteração. E aí o que acontece? Eu fiquei 1 ano, fiz alguns cursos, né? Pra me atualizar e tal. Mas se eu tinha falta de segurança, gente, eu não tinha. Entende? É tipo assim, mete o pé. Claro. Entende? Porque é só... Né? Só a gente estando ali no trabalho diário que a gente aprende também, não vale a pena. E isso que eu estava a dizer, eu só quero o primeiro, depois eu já não vou só falar, eu vou mostrar. Exato, né? O pessoal sai da faculdade e me pergunta lá, então, mas qual é o curso que eu faço agora? Nenhum, cara, vai trabalhar. Isso. Porque você nem é especialista de nada ainda, vai fazer curso de quê? Né? A gente só é especialista depois, olha, eu fiquei 2 anos nas obras e só depois eu que fui descobrir que afinal eu sou especialista de projeto, né? E aí o que acontece? Em 2006 fiz 2 projetos, em 2007 já fiz 7. Aí em 2008, as pessoas não têm a noção, mas já viu os anos? Né? Em 2008 já fiz 12. Como é que tu achas que aconteceu? Eu acho que sei a resposta, mas como é que achas que aconteceu? Qual é que era a tua preocupação nesse primeiro, no segundo, nos 2 pós-7? Como é que tu sabias, ou como é que tu acreditavas que isso ia escalar? O que energia que punhas? Era o quê? Era o empenho profissional? Como é que sabias que isso ia acontecer? Dizer, as coisas funcionaram tão lentamente, porque não foi rápido, né? Se eu falei pra você que 2006... Olha, só pra você ter uma noção, em 2006 eu comecei dando explicação. Sabe quando é que eu desisti da explicação? Em 2009. Tá vendo? Pois. Já passou aí 3 anos. Eu abri a empresa efetiva, em 2014. Por isso, esse tempo todo eu trabalhei como autônoma. Em 2010 eu já tinha, assim, um escritório. Se eu posso falar, né? Eu subaluguei uma sala de um arquiteto. Ou seja, as coisas são muito pinga-pinga, muito lentamente. É preciso paciência. Eu falo muitas vezes, nem todo negócio você abre uma loja de porta aberta. Claro. Não me façam isso na área de projeto que você vai dar um tiro no pé. Claro. Porque assim, os clientes não aparecem que nem um restaurante que você põe bonito, isso, né? Está tudo, mas é o que pensa, né? Vais abrir um escritório e está tudo à espera que eles estejam lá à porta a tocar assim. Exatamente. Preciso de um projeto. Não é assim. Não é assim. Então é assim, você tem que ter os clientes,
Você tem que ganhar aquela, né? Fazer o networking direitinho, manter as parcerias, sabe? Porque o nosso trabalho depende muito das parcerias também, né? Eu tenho parceria com vários arquitetos, que a gente tem já uma amizade, um relacionamento assim, entende? Forte. Então, são pessoas que já contam conosco, né? Nesse momento, se a gente for falar depois da evolução disso tudo, falando 2022, já passou bastante tempo, eu já tenho pessoas que já nem me pedem orçamento, né? Eu já tô no meu e-mail e falo, cara, como é que eu vou encaixar isso? Porque as pessoas já contam contigo, a gente já tá numa outra fase. É isso. Tudo o que tu tiveste a falar agora aí, grande parte tem a ver com uma coisa, que é confiança. Confiança. Não desistir. Isso, sim, o problema é que as pessoas desistem. Né? Não têm paciência, desistem. Não têm paciência. As pessoas não têm paciência. Mas as pessoas não percebem que quando estão a tentar vender alguma coisa, a tentar montar um negócio, há 3 fatores pelos quais as pessoas podem não comprar a tua ideia ou o teu negócio, que é a falta de confiança na empresa, falta de confiança no produto, ou não criarem uma empatia contigo. Sim. Se estas 3, se pelo menos 2 não estiverem completas, não estiverem alinhadas, a venda não vai acontecer. E nós estamos a falar de confiança. No teu caso, tu não havia a empresa ainda, não havia confiança na marca. Tinha que haver confiança no teu trabalho e na empatia contigo. Mas tem a ver com confiança. E como é que essa confiança é trabalhada? Olha, o primeiro que confiar eu vou entregar. Vou entregar a mais, vou entregar de uma forma profissional, eu vou dar tudo. Porque depois, para além da confiança, isso já está ultrapassado. Portanto, depois já vais pegar naquele exemplo, já vais vender, olha, eu fiz isto, foi bem, portanto eu até já tenho a recomendação. Mas o quê? Com paciência, com trabalho, com profissionalismo, porque ninguém vai recomendar. Uma coisa que eu vejo muitas vezes que as pessoas vão às reuniões sem estarem preparadas. Isso é uma coisa que me irrita profundamente. Os teus pares, os teus colegas. Sabe? Nem colegas, né? Muitas vezes a gente vai em reunião com pessoas que a gente nem conhece. Sim. Eu tô falando de engenheiros, arquitetos, até do diretor da obra, o fiscal, às vezes até o próprio empreiteiro. Né? Pô, se a gente vai numa reunião, temos uma mesa de 10 pessoas, toda a gente sabe da sua especialidade, você não estuda a sua? Você está trazendo o tempo toda a gente que está ali na mesa. Então, em vez da gente resolver um assunto, ficou um assunto por resolver, porque você não estudou o assunto antes. Então, nessa altura, nessas reuniões, dá-te vontade ou fazes, tipo, diz, olha, não assim, mas vai para casa estudar, depois voltamos a reunir todos quando estiveres preparado. Não, eu não falo nada de não faço mas isso. Mas dás a entender ou não? Ou ficas só assim a mandar fumo por dentro? Ainda hoje, quando eu vou a reuniões com muitos técnicos, cara, eu tô ali mais numa de absorver do que falar. Porque tem gente que sabe muito, entende? E é assim, miúdos novos, né? A gente fala lá no Brasil, a gente tem muito aquela coisa do Nutella, né? O engenheiro Nutella e o engenheiro raiz, sabe? Pô, se eu tenho uma oportunidade, tá numa mesa só engenheiro raiz, cara, eu vou absorver tudo. Mas aprender. Então eu falo muito pouco. Eu só falo quando me dão um lugar pra falar. Flávia, agora fala aí da sua especialidade. Beleza, aí a gente vai lá e debita tudo, né? Uma vez eu fui a uma reunião que eu tava super nervosa, porque eu fui a última pessoa a ser contratada para entrar naquela equipe. E era um edifício de 45 fogos no Lumiar. Vamos começar a construir agora. E era tudo dividido, vários engenheiros para várias especialidades. E ficou faltando alguém que fizesse a térmica e a acústica dessa especialidade. Eu fui convidada por último para entrar. E já tinham me avisado, vai preparada, porque os fiscais, eles são engenheiro raiz, né? Eles vai preparado, estuda tudo e tudo. E eu fui, gente, eu lembro que vestido, normal, sabe? Eu nem tava assim muito vestida assim formal. De obra, né? Porque não era uma reunião numa obra, era uma reunião num gabinete. E eu vim de uma Câmara Municipal, fui pra lá, toda arrumadinha e tal, sentei, toda a gente falou da sua especialidade. Quando chegou a minha hora, eu falei, tive muito poucas perguntas. Saí de lá e a pessoa que me contratou disse, olha, fizeste impecavelmente. Porque eu estudei aquilo antes. É só isso. Preparação. Né? As pessoas que não têm segurança, gente, estuda que você vai ter mais. Você não tem confiança, estuda que você vai ter mais. Estuda, né? aplica. Cara, sabe? Estuda e aplica. Acabou a faculdade agora, você não é especialista de nada? Beleza. Abre, vai trabalhar para onde derem oportunidade. Sempre recebendo, que é aquilo que eu falo. A gente estuda muito para trabalhar de graça. Não faz sentido. Né? Experimenta aqui, experimenta ali, experimenta acolá, porque sem você estar no campo da batalha, né, como o pessoal fala, você não vai aprender o ofício em si, né? Hoje está difícil porque o meu chefe é complicado. Muda de chefe, meu. Porra! Mas nem sei se posso falar palavrão aqui. Pode. Porra é uma palavra até bonita, já utilizamos aqui algumas piadas. Então, sentiste essa necessidade de aplicar e de evoluir, foste estudar para Fui depois... sempre estudando e aplicando. Eu tenho projeto de gás, por exemplo, né? Chegou um certo momento, eu projeto de gás e não sabia fazer.
Fui fazer um curso para ganhar mais dinheiro, porque eu precisava de fazer o projeto do gás. Né? Ou seja, eu sempre fiz um curso que me aumentasse financeiramente as minhas possibilidades. Claro. Nunca foi um curso, porque eu não tenho nada para fazer, vou fazer um curso. Sim, Cara, claro. não faz sentido. Claro. Entende? Tem coisas que na minha cabeça não fazem sentido ainda hoje. Entende? Que tipo de coisas é que não fazem sentido na tua cabeça ainda hoje? Vou fazer uma formação para alimentar o seu próprio ego sem nenhum objetivo final. Faz-me confusão. Isso. Você está perdendo um tempo estúpido. Pronto, né? Esse tempo. Até porque o ego come muito. Não, gente. É subnutrido e come muito. Portanto, quanto mais comida tu dás ao ego, mais ele quer. Mais ele pede. Isso. Eu vou acabar. Essa semana eu peguei um Uber que era um rapaz engenheiro civil. Engenheiro civil não, porque ele não tinha acabado o curso. Eu falei, mas por que você não acaba? Eu até tenho vontade de acabar o curso, porque aí, né, eu já tinha no meu cartão engenheiro civil. Eu falei, cara, não faz sentido. Na minha cabeça não faz sentido. Entende? Pronto. Né? Se você não vai fazer o uso daquela formação, não faça. Claro. Né? Vai trabalhar em outras coisas. Se ele era empreendedor, vai ser empreendedor. Pergunto-me se as pessoas entravam assim. A minha cabeça não faz diferença nenhuma ser engenheiro ou não, entendeu? Pergunto-me se as pessoas... O Carlos, é muito... Carlos não, engenheiro Carlos, faz favor. Será que acontecia isso? Entende? E a primeira coisa que eu faço, quando um cliente aparece aqui e começa muito senhora engenheira, eu falo, gente, Flávia, pelo amor de Deus, porque se eu estiver sendo atropelada na rua e você começar com uma senhora engenheira, eu já fui atropelada. É a mesma coisa que ergueres uma parede com tijolo de 8 logo ali na comunicação, não é? Quer dizer, é criares uma barreira e nós gostamos de criar essa... Quando nós queremos aproximar e conectar, pois está, graças a Deus, que as pessoas percebem que aquilo só cria ali uma parede. Com certeza. Quer dizer, até entre colegas. Sim, alguma vez agora eu ligo, senhora arquiteta, não funciona. Doutor, o engenheiro, nem com cliente, nem entre colegas. Isso quase não existe. Mas vives, a tua profissão é uma das 3, pelo menos assim que eu me lembro rapidamente, que vive muito do título, não é? Super, é isso, não é? Que é tipo um prenome. A gente ainda hoje recebe e-mails, né? Senhora engenheira, eu falei, isso, tanta formalidade, né? A senhora engenheira vai comer sardinhas ou vai comer bife? Não, mas a tua profissão é muito isso. Portanto, o que é particularmente, o que é tão interessante, mas eu já descobri outras coisas tão interessantes na tua vida, mas o que é muito interessante, que é, tu és mulher, engenheira, mãe... A gente não pode esquecer disso. Sim. Quer dizer, temos dias em que nos apetecia esquecer, mas eles depois não deixam, não é? Exatamente. Mas tu tens algumas circunstâncias do teu mundo que te poderiam estar a limitar, não é? Gente, vamos lá ver. Tinha tudo para dar errado. Isso, tem tudo para dar errado. Eu não queria dizer essas histórias, mas tinha tudo para dar errado. Mas... Como é que deu certo? Como é que dá certo? Cara, dá certo primeiro porque uma pessoa não desiste. Cara, eu não sou mesmo de desistir. Eu sou muito persistente. E depois, a gente fala muito sobre isso, que é acreditar no processo, as pessoas não acreditam. Entende? É tipo emagrecer. Eu quero emagrecer, eu preciso emagrecer 4 quilos. Eu tô dizendo isso já há 2 anos, mas não interessa. Sim. Eu não estou focada nisso. Se eu tivesse focado, eu já tinha chegado lá. Você entende o que eu tô falando? As pessoas não acreditam no processo. A gente tá num mundo, nesse momento, que é tudo instantâneo. Os miúdos vão no tablet e põem assim, eu não quero ver isso, vou mudar. E as pessoas estão transformando isso para as suas vidas, sabe? Eu tenho muitos clientes que querem um projeto e acham que amanhã vai estar feito. É da mesma maneira o sucesso. As pessoas veem um monte de gente bem-sucedida no Instagram e que metade até nem são bem-sucedidas, mas vende o sucesso. E de repente elas acham que, olha, eu consigo isso amanhã. E ela não consegue isso amanhã. Então quando eu falo pra você que eu não desisti, é porque eu tô nessa luta desde 2006. É isso. E a gente tá em 2022. E eu ainda estou caminhando. Isso. Entende? Então, assim, eu acredito no processo. É a mesma coisa a rede social. As pessoas chegam lá e acham que, já tá bom. Gente, eu tô nisso há 4 anos. Você entende? Eu acredito no processo. Eu acredito que a gente vai chegar lá onde a gente quer chegar. Tão fixe. Eu vou-te só dizer uma coisa para pegarmos nesse ponto, que é todas as maiores pessoas, ou as pessoas que eu considero que têm mais sucesso, e é um sucesso não é só o que eu considero, que é visível. Tu vais ver... E tem 17, 20 anos, 30 anos de experiência, de processo, de tentativa. Gente. E as pessoas acham que é tudo do dia para o outro, porque é isso. Porque errar tu vês, acerto. Isso. Porque hoje em dia o que os teus filhos, os meus filhos consideram sucesso foi alguém que lançou um canal de YouTube e que depois em 2 anos... É isso que para eles é sucesso. E, quer dizer, isso é uma gota. O sucesso é relativo. Isso. O sucesso gente, eu saio daqui com meu coração cheinho, eu durmo com a minha cabeça descansada, eu tenho meus filhos com saúde, sabe? Eu tenho uma família super unida. Pra mim, sucesso também não está dentro do IBAN nem numa conta do banco, portanto, sim, é isso. Isso é resultado né, de você não ter desistido. Mas olha, pegando no processo, eu sou mega fã, estou sempre a falar em processo, mas chegámos aí, tu falaste nas redes sociais, tu fazes quem não segue a Flávia tem que seguir agora, mesmo que não perceba nada de estruturas e de
fundações e de obra, tem que seguir. Porquê? Porque a Flávia faz uma coisa fantástica, que é, trabalha num mundo e vive num mundo mega técnico e fala de um mundo mega técnico de uma forma altamente simplificada, e eu estou sempre a dizer isto, um dos segredos da comunicação é simplificar a mensagem. Nós temos que tornar as coisas simples. Como é que surge este processo na tua vida, as redes sociais, e como é que tu decides agarrar nas redes sociais e porquê, e englobá-las no teu trabalho? Vamos para aí. Como se a gente já não tivesse mais nada para fazer. Sim, exato. Né? Que na altura eu falei pro meu marido assim, olha, eu vou abrir uma rede social falando de engenharia. Ele, você não tem mais nada para fazer? Eu falei, não, pensa nisso como meu segundo emprego. Tá vendo como é que é? Você está há 6 anos, não é? Há 4 anos e tal. Sim. Né? Eu falei pra ele, pensa nisso como meu segundo emprego, mas confia. Só que ele já confia em mim, porque quando eu falo assim, vamos... ele não sabe nem pra que vai, mas vamos. E aí o que acontece? Fora do meu horário de trabalho, mesmo do horário de trabalho, eu comecei a postar algumas imagens de engenharia e tal. Meu objetivo, atingir os estudantes de engenharia civil e a malta que tinha acabado o curso. Por quê? Porque eu sei aquilo que eu passei. Com a insegurança de não ter pessoas que me ensinassem. Na verdade, ter pessoas que me desensinavam muitas vezes, entende? Eu falei, cara, eu tenho que falar pra eles. Por quê? Porque na altura em que eu dei a explicação, eu tinha alunos arquitetos. Eu dei muitas aulas de estrutura para os arquitetos e eu sentia falta de estar conectada com o pessoal mais jovem, sabe? Eu falei, cara, a gente está aqui andando para frente, né? É verdade que chega uma certa altura que eu tenho mais contatos com arquitetos do que propriamente com engenheiros. Claro. Por quê? Porque são eles os meus colegas diretos, né? Que a gente se fala. E eu falei, eu tenho que estar em contato com o pessoal mais jovem, porque eles também vão me ensinar, né? Eu vou ensinar para eles, mas eles também têm muito para ensinar para mim, porque as coisas mudam, toda hora muda uma lei. E a verdade é que é tão recíproco aquilo que eu faço hoje em dia. Às vezes eu tenho dúvida em alguma coisa, eu falo, gente, hoje vocês vão me tirar uma dúvida. E tal. Olha, vocês sabem fazer isso, tem alguém que faça? Eles me ajudam em tudo. Mas esse teu primeiro objetivo era esse mesmo, que era tu conectaste com a tua dificuldade, que era, eu não tinha acesso e, olha, vou fazer uma coisa para pessoas como eu, para a dificuldade que eu tinha há uns anos atrás. Portanto, o teu propósito, o teu objetivo era mesmo partilhar, não era hoje, que depois o negócio viesse e fosse e não sei o quê. E ainda hoje, nunca foi para o cliente. Ainda hoje eu falo para o engenheiro civil estudante. O meu objetivo sempre foi eles, percebe? Eu falei, vamos simplificar aqui, vamos encurtar o tempo para eles aqui. É claro que indiretamente eu posso falar, a empresa cresceu muito a partir daí. As pessoas não acreditam na publicidade, no marketing, meter a cara lá, né? Eu posso falar para você que é a única página em Portugal que fala da engenharia como eu falo. Eu nem duvido. Não, de meter a cara lá e falar assim, meus queridos, entende? Existem páginas que colocam imagens, mas gente, nada como... Ainda ontem estava a ouvir não te percas, mas ainda ontem estava a ver uma página do Instagram onde de um ateliê de arquitetura onde uma amiga minha trabalha, um ateliê todo cheio, tipo, 7 nomes, estás a ver? Tem 7 nomes e associados. Sim. E é espetacular, e no centro de Lisboa, os edifícios, depois tu vais abrir a página e vês projetos e fotografias com produção e tudo mais. Não há humanização, não se humaniza. Tinha sido muito mais interessante. É isso. Né? E então, assim, eu fui treinando os vídeos, aquela coisa toda, né? Eu lembro que na altura a Joana Pereira, era a minha PT. Eu falei, a Joana Pereira é a nossa convidada da Soba. A Joana, um beijinho também já foi. E eu não fazia a mínima ideia que vocês conheciam. E aí, na verdade, eu falei pra ela, pá, vou treinar, vou gravar e não sei o quê. Então, assim, a dificuldade toda a gente tem, eu também tive. Claro. Mas eu acreditei no projeto. E tanto acreditei que eu tô aqui até hoje no projeto. Né? E se a gente tá falando aqui hoje é porque um dia, sabe? Então é esse processo que as pessoas... E eu acho que ainda tô muito no início daquilo que eu quero fazer. Mas tu és mega... Conta-me agora estamos duas pessoas apaixonadas por processo. Qual é que é o teu processo relativamente ao conteúdo? Sabes o que é que vais fazer? Projetas, programas? Sei que também tens alguma ajuda. Agora tens. Mas como é que te... Ainda por cima eras mais tímido ou não te sentias tanta vontade? Como é que criaste processos para começares a divulgar na realidade, nas redes sociais? A gente faz as coisas muito intuitivamente. Sim. Né? Eu abro muitas caixinhas de pergunta e vejo realmente qual é a dúvida do pessoal lá. Inteligente. Essa coisa do abrir a caixinha de pergunta, cara, é assim, facilita muito pra mim, pra eu perceber exatamente quais são as dúvidas das pessoas. E acredita, tem muita dúvida do engenheiro, estudante, mas a maior parte das pessoas são clientes, futuros clientes. Flávio, eu tenho um problema de condensação, coisas práticas. Tiveste muitas caixinhas de perguntas ao início que eram abertas e ninguém fazia perguntas? Sempre, gente. E tu tiveste dúvidas e queriam fora?
não faz sentido nenhum. Tiveste dúvidas. Sim, você abre a caixinha, as pessoas não perguntam, cara, você abre uma segunda e abre uma terceira. Boa. E você ensina para as pessoas o que você também quer ver nas perguntas. Gente, olha, vou abrir uma caixinha de pergunta que hoje eu quero o assunto X. E aí você direciona o assunto e as pessoas vão entendendo e vão entrando. Tomem nota. Né? As pessoas vão entrando no esquema. Mas a minha maior dificuldade de entrar na rede social foi o que eu vou mostrar de bonito. Por quê? Porque o arquiteto é toda uma beleza. Né? Sim, claro. É uma cor da parede, a janela. É o acabamento. A minha parte não é assim tão interessante, tá por dentro, né? Uma estrutura... Não é. Então, assim, eu pensei, o maior desafio para mim foi esse. É ensinar para as pessoas como é interessante e como a beleza você tem no fim, mas você tem que aprender que a parte de trás é o funcional da tua casa, né? De nada vale você ter uma casa linda e maravilhosa que ela não funcione. O resto das coisas, né? Que você tem aí uma fiação de eletricidade que, de repente, você não consegue acender uma luz, pouco importa, né? Então, na realidade, o mais difícil da rede social para mim, que hoje em dia a gente já faz isso de boa, tudo aquilo a gente transforma no meme. Ainda essa semana, né, eu vi meus filhos brincarem no parque, eu falei, caramba aí. Parece que a minha filha é fiscal, os outros são diretor. Nem é que tu já pensas depois, já tens aquela, já estás a pensar em conteúdo também, já quando olhas para as coisas já pensas, olha, está bom conteúdo, não é? Entende? Daí fazer uns memes, o pessoal super se identifica com os memes, o meme é brutal. Mas abrir a caixinha de pergunta para mim facilitou perceber qual era a dificuldade das pessoas. Foi isso aí que me fez conectar até com muitos deles. Eu tenho relacionamento com muita gente de lá por causa disso, entende? Muito fixe. Qual é que, a nível de conteúdo, qual é que achas que pode ser outro segredo para quem tem uma profissão, se calhar pode não ser tão apelativa como a tua e quer criar... Mas você acha que a minha é apelativa? Por acaso eu acho. Eu acho que eu acho que a forma como tu a colocas e a apresentas é que é apelativa. Repara, é que eu sou um homem das letras. Toda a gente vive numa casa. As pessoas não prestam atenção nisso, mas toda a gente vive numa casa e toda a gente quer viver confortavelmente numa casa. Sim. Sabe? Mas eu conecto-me com isso facilmente porque eu acabei de mudar de casa. Ontem tive lá um engenheiro foi lá fazer assim. Eu conecto-me com isso facilmente. Mas a questão é aquilo que tu dizes. As pessoas querem a casa bonitinha, tudo arrumadinho, não sei o quê, mas não percebem que se depois há uma infiltração, há uma coisa que não está a funcionar, aquilo existe por trás, não é? Pois. E portanto, às vezes é o facto de teus colegas, teus pares, outras, não exporem isso. Eu adorei ver uma fotografia, são coisas que marcam, uma fotografia que tu puseste de um pilar que está assente, só está meio assente e depois tem um parafuso e não sei o quê. Real. Pois é isso, que as pessoas não têm noção disso. Pois é isso, as pessoas não têm isso, não têm essa... Entendi, eu até pedi autorização. Eu falei, gente, vocês vão me deixar partilhar isso, porque isso aqui, tipo assim, sabe, é o que não fazer numa obra, né? A gente também tem que partilhar os erros, porque isso acontece. E foi corrigido. Claro. Para quem perguntou, foi corrigido. Então pronto, percebemos aqui alguns segredos da persistência, o processo, mostrar as coisas, a resiliência no sentido de perceber qual é que é a dificuldade do meu público e ajudar o meu público. Eu acho que isso estes são passos e são propósitos que acho que são transversais a quem interage nas redes, e não é preciso ser engenheiro, não é preciso ser médico, não é preciso ser blogueiro, não é preciso ser, é isto, é perceber como é que vamos ajudar, qual é que são as dores. Exato. E portanto esse faz parte do teu dia-a-dia, mas há outra parte que eu quero, antes nós já estamos aqui na reta final, há uma parte também que eu gostaria de explorar, no bom sentido, que é, tu trabalhas com o teu marido. Eu trabalho. Trabalhas já com uma equipa de 8 pessoas, não é? Somos 8 no total, sim. Como é que nós falamos um bocadinho sobre o teu estilo de liderança, como é que tu te encaras enquanto líder e como é que vês a tua equipa? Se pudesses definir-la assim... É assim, gente, olha, eu estou com uma equipe maravilhosa. Né? Eu falo pra eles, gente, eu quero mais é que vocês fiquem para sempre, porque, olha, eu tô assim, tô super feliz, tô num momento muito feliz, assim, enquanto empresa. E porque é que achas que mas a minha liderança é por exemplo, total. Eu acho que eu tento dar um bom exemplo pra minha equipe. Mesmo essa questão das redes sociais, né? Sim. Eles sabem tudo o que vai acontecer. Sim, eu não sou uma pessoa que faço os segredinhos, eu conto, né? Ontem quando a gente tava saindo daqui, é que eu falei, gente, amanhã eu vou gravar um podcast. Eu sinto que eles torcem por nós, né? Eu sinto quando eu falo assim, quinta-feira vai ter aula, eles veem as aulas, sabe? Então, assim, sabe? Eu acho que a gente tem uma equipe bem legal. Por que achas que isso acontece? Sabe que eu aprendi as duras penas, né? Que se costuma dizer. Como é que a gente faz o sistema de contratação. Eu ouvi uma frase que ficou na minha cabeça, cara, que é para não esquecer, qualquer empreendedor, acho que tem que fixar essa frase, principalmente pequeno e médio empreendedor, que é, nós temos que demorar a contratar
e a gente tem que demitir rápido. É isso. Entende? E a realidade é que eu demorei a aprender, eu errei algumas vezes no sentido de ter que demitir mais cedo, eu poderia ter quebrado a empresa do qual não aconteceu por causa de faltas de decisões dessas, entende? E agora quando a gente faz uma contratação, a gente faz um sistema, mesmo que eu esteja atolada, entendeu? No lodo, para não falar outra coisa. Mas a gente faz um sistema de contratação em que eu vou avaliar os currículos, eu vou chamar para entrevista, eu vou chamar uma segunda entrevista se achar necessário, né? A gente teve agora uma pessoa que entrou na equipe que eu estou muito contente, né? De 20 e tal candidatos, percebe? Então, assim, a gente tem que contratar devagar. Se você está sentindo que precisa de ajuda, cara, faz antes. Porque você tem que ir falar com a pessoa e falar mais uma vez, uma segunda vez e tal. Isto é super interessante e super importante. Isto é uma dica super importante na parte da gestão dos recursos humanos e aqui nomeadamente na parte da contratação e na gestão dos recursos, que é exatamente isso que tu disseste, que é no que é que nós fazemos tendencialmente. Quando queremos contratar, conhecemos uma pessoa, gostamos dela, contratamos rápido. Exato. Mas depois aquilo não está a correr bem, a pessoa não é indicada, a pessoa não está motivada, a pessoa não quer e depois demoramos e protelamos a decisão de cortar aquela relação, de dispensar a pessoa. Exato. E é exatamente ao contrário. Nós devemos ter cuidado e atenção e demorar, e se temos dúvidas não tomar a decisão naquela altura, demorar a contratar, e se é para despedir, é para dispensar o mais rápido possível. Exatamente, né? E eu acho que empreendedores como tu, como eu, só vão perceber isso. Há uns que não percebem, mas só com a pancada na cabeça é que vão perceber. Isso é muito importante. Entende? O que tu Então eu acho que as pessoas que têm entrado na empresa, poxa, têm vindo aí com um sentimento de agregar valor gigante. Né? E depois nós somos uma empresa que a gente ensina e a gente aprende. Então, na realidade, entrou agora a Alice aqui para a empresa e eu posso falar que ela já teve uma formação conosco e ela está em constante formação. Né? A maior parte das empresas acha que contrata a pessoa pronta. Ela nunca está pronta. Primeiro porque ela nem sabe qual é o processo da empresa. Claro. Se alguém vai ter que ensinar. Claro. E por mais que ela seja especialista de uma área, convém a empresa também mostrar, olha, a gente trabalha assim. Isso. Então, esse tempo a empresa tem que perder, né? Eu conheço muita gente, principalmente engenheiro, que trabalha sozinha até hoje, podendo ter uma equipe enorme, com medo de contratar, né? Porque a pessoa vai com os preconceitos, não percebo, né? Do imposto, do isso, sei lá, cria assim um bloqueio. Não cresce por causa disso e porque fala que eu não tenho tempo para ensinar. Né? O meu primeiro funcionário eu tive que ensinar claramente. Não tens tempo para ensinar, né? Também não tens tempo para aprender. Mas entende, o terceiro funcionário, se calhar já foi o meu que ensinou para o outro. Hoje em dia, se calhar já não sou eu que ensino assim tanto, porque eu já tenho quem ajude o colega. Tens a cultura ensina não e a cultura treina-se. Já tens uma cultura. Com certeza. Faz muito trabalho. E depois, eu não queria abdicar de trabalhar assim, né? Porque você está aqui no nosso espaço de trabalho, mas eu trabalho com eles. Eu estou na tua mesa, entretanto. Tá, né? Nós temos aqui mais secretários e mais mesas e eu estou na tua mesa. Aqui meio no lugar do E eu gosto muito de estar com eles no mesmo espaço, entende? Eu acho que isso para mim faz a diferença. Mas normalmente eu gosto muito de trabalhar em silêncio. Eu também já trabalhei em open space, já tive a minha sala à parte. Eu gosto de trabalhar com silêncio. Vocês, quer dizer, também devem ser mais ou menos silenciosos, mas 8 pessoas. Silêncio, a gente tem momentos de silêncio. Metes uns fones. Não, agora eu não sei se eu posso fazer publicidade, né? Mas tem aqueles fones que tu aperta o botãozinho. Sim, voltas para o útero da mãe, né? Eu também tenho. Sim. Eu por mim, eu punha esses fones, era a partir das 6 da tarde quando chego a casa e só tirava quando os meus filhos adormecem. Não havia nada, era assim. Né? Que aquilo faz um silêncio. Está todo barulho. Exatamente. Então, é fantástico. E isso usas no dia a dia. Então, olha, e aqui, quem trabalha aqui imediatamente ao teu lado marido, é o teu marido, não é? Ele trabalha comigo há 4 anos só, ele não trabalha comigo desde o início, né? Na verdade, eu convidei o David para vir trabalhar comigo, porque eu achei que ele se encaixava muito no perfil daquilo que a gente pretendia para a empresa. Tá? Eu vou dizer que ele tem, assim, tem pessoas que são autodidatas, né? Tem pessoas que vão procurar, vão fuçar, e ele é essa pessoa. Boa, David, estás a fazer o que é preciso. Mas olha, e demoraste muito tempo no processo de contratação ou não? Não, mas demorei muito tempo em convencer. Foi aí de perguntar isso, foi fácil ou não? Sabe o que é engraçado? É que a maior parte das pessoas à nossa volta falava assim, gente, mas trabalhar marido e mulher, será que é possível? Olha, vê lá se nos traga o relacionamento. Muita gente, a maior parte das pessoas vieram sempre, e eu vou dizer, a nível familiar, a nível de nosso tempo, a nível de foco, a nível de crescimento da empresa, mudou completamente. Primeiro porque eu passei a ter um braço direito que não tinha. Tudo era eu sozinha, né? E depois porque eu noto que ele alivia muito da minha carga de tempo. Hoje em dia, né, a gente tem os setores divididos aqui e ele é a pessoa que fica mais responsável por um setor, que é das águas e dos esgotos. Então, quando há dúvidas nessa área, ele é que vai chegar à frente. Então, já não sou eu, entende? Então, me alivia muito do meu tempo.
Muito mesmo, sabe? O que é que tu Poderia achas? ser meu marido, muito... podia ser outra pessoa, Isso. tudo bem. Mas do ponto de vista de família, de qualidade de tempo para a família, eu acho que foi muito importante essa decisão. Dele ter E o que é que vindo. vocês acham que fazem nessa gestão, não é? O que é que vocês acham que fazem bem e o que é que vocês acham que precisam de melhorar? Vocês tipo chegam a casa e esquecem saem daqui do escritório e esquecem o trabalho, falam em casa, quais é que são os segredos para estar a funcionar bem há 4 anos? A gente, mesmo Tirando antes... o David fazer aquilo que tu dizes. Não, mesmo antes, ele não gosta muito da parte da gestão, engraçado. Ele é mais produtor. Ele entra no silêncio dele lá e ele trabalha. Diferente de mim que passa o dia todo no telefone. O nosso trabalho é diferente. Mas o que eu sinto é que nós sempre fomos muito parceiros, pai e mãe, tipo, eu pego na escola, eu levo pra natação, quem estava disponível fazia. Sempre fomos assim. Hoje em dia, com mais tempo, é mais fácil gerir, né? Tá aqui do meu lado, olha, pegas tu, pego eu. Claro. Rola assim essas coisas. Mas se a gente desliga quando chega em casa, a gente não desliga. Claro. Se a gente trabalha quando chega em casa, a gente não trabalha. Boa. Mas pode rolar um assunto ou outro, né? Olha, tem que se fazer isso e tal, olha, tem que se... não esquece que amanhã você tem que enviar um e-mail. Rola esses assuntos assim. Agora, se nós somos aquela pessoa que tem imenso assunto pra falar, porque depois tem casais que não tem assunto pra falar. Isso. A gente tem assunto pra caramba pra falar. Às vezes a gente fala assim, vamos jantar? Vamos jantar fora. A gente tem tanto assunto pra falar, de tantas coisas dias, porque a gente gosta mesmo do que faz, sabe? E então, se eu for de férias, ele é o primeiro a falar. A gente foi a Londres agora 2 semanas, cada prédio, cada coisa. Aí de repente a gente para, olha para um edifício. Já viu como é que tá o balanço desse edifício? Já viu que não tem pilares? Rola, entende? Tão romântico. É este edifício sem pilares. Mas pronto, quando o assunto interessa... Vamos rápido para o quarto do hotel. Eu não consigo falar de edifícios. Mas a gente acaba por ter mais assuntos em comum. Ele tem o tempo dele, o espaço dele? Tem. Eu também tenho as minhas coisinhas, né? A gente não fica assim grudado o tempo todo. Ele agora deixou de jogar futsal. Eu já falei, vai arranjar qualquer coisa para fazer. Rápido, né? Vai arranjar qualquer coisa para fazer. Porque eu preciso ter o meu momento, ele também precisa do dele. Desde que haja esse respeito, tá tudo certo. Então, olha, para fechar, havia tantas perguntas que eu te queria fazer. Mas isso é uma pergunta para ele, não era para mim. Pois era, depois fica para o David depois vai comentar no vídeo. Queria então, só para fecharmos, e porque ainda ficou aqui algumas coisas para perguntar, mas para fecharmos. Sim. Como mulher, como empreendedora, como líder de equipa, como pessoa com uma mentalidade super bom astral e super para a frente, o que é que tu poderias dizer a quem é a Flávia insegura mas quer dizer, insegura no processo, mas quer dizer, há uns anos atrás, sem saber como é que é. O que é que tu podes dizer no sentido de falarmos sobre as mulheres empreendedoras e infelizmente, ou felizmente haverem cada vez mais, mas que sofrem algum tipo de preconceito. O que é que força é que podes dar às pessoas que querem lançar agora novas coisas, novos projetos e que querem ir para a frente com as coisas com força e energia? Assim, antes de mais, acordar todos os dias, você tem que estar motivada a você mesma. Não fica à espera toda a gente à tua volta tá com essa motivação, porque a motivação é só tua, né? Eu tenho pessoas à minha volta hoje em dia, claro que dão aquele empurrãozinho, mas nem sempre foi assim. E mesmo assim, eu tomei as decisões que eu achei que eram importantes pra mim, né? A gente não nasce grudado, costumo dizer, né? Cada um vai escolher depois o seu destino. Mas o mais importante para mim, eu acordo todos os dias motivada para aquilo que eu vou fazer para aquele dia. Eu não preciso de ninguém me arrastando para fazer as coisas. Eu hoje tenho que fazer isso e não... A gente fala muito em procrastinação. Procrastinar é tão bom, né? A gente tá ali vendo uma Netflix e tal. Mas o que eu tô falando é, se você tem uma coisa para fazer hoje, vai lá e faz. Essa coisa de, porque eu vou estudar e tá para sempre estudando, é uma coisa confortável que você faz todos os dias, mas que não deve ser assim. Você tem que estudar e aplicar, estudar e aplicar. Se você só estudar e não aplicar, vai ficar na mesma. Não serve de nada. Eu tenho amigos meus que são maratonistas de faculdade. Acabei uma faculdade de fazer a segunda... Pouco importa. Maratonista da faculdade, sabe? É um pessoal tão que fica bom. Maratonando faculdade. Gente, não faz sentido, entende? Você tem que chegar lá, você tem que trabalhar, você tem que ganhar o teu dinheiro, procurar a tua independência. Cara, crescer. Na boa, é isso. Pumba! Eu não podia pedir outra forma melhor de terminar este episódio. Ser adulto é isso. Isso. Sim, não podia pedir outra forma melhor. Flávia, muito, muito, muito obrigado por esta conversa. Já tantas coisas importantes aqui. A última coisa que tu disseste, se desse para escrever num outdoor ou para escrever numa t-shirt, tudo este conselho que deste deveria ser escrito e devia ser colocado para toda a gente ler, para toda a gente ver todos os dias. Portanto, olha, minha querida, muito obrigado por este bocadinho. Rafael, e vejam este episódio, quer dizer, já viram o episódio, vejam o próximo e acompanhem-nos, porque vale a pena. Muito obrigado. Obrigada. Olha, gostei muito. Rafael.